Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de matemática e é mais uma videoaula resolvendo um exercício de sistema de equações do primeiro grau. Nós temos aqui um sisteminha que são duas equações, cada equação tem duas incógnitas, uma delas é o x, a outra é o y. Lembrando que o x que a gente tem aqui em cima na primeira equação, ele é o mesmo x que nós temos aqui embaixo na segunda equação. Logo, se na primeira equação x vale, sei lá, 1, embaixo o x tem que valer 1 também. E o y que está na primeira equação, a gente tem aqui ó, 3 vezes y. Esse y ele tem um valor. Esse valor que a gente vai descobrir para esse y da primeira equação aqui de cima é o mesmo valor do y da equação aqui de baixo. Ou seja, se eu fizer alguma relação na primeira equação, essa relação ela é válida para a segunda equação, porque tanto as minhas incógnitas que estão em cima na primeira equação, quanto as incógnitas que estão embaixo na segunda equação são as mesmas. Beleza? Então, qualquer tipo de relação que eu fizer na segunda equação ou na primeira equação vão valer para a outra equação, tá bom? Esse exercício aqui a gente vai resolver esse sistema de equação pelo método da adição, beleza? É o método da soma. A gente pode também resolver pelo método da substituição. Na verdade, eu vou resolver nos dois métodos, tanto no método da adição quanto pelo método da substituição. Mas eu vou separar em dois vídeos. O vídeo de hoje, este vídeo aqui, é pelo método da adição. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, ou seja, embaixo aqui deste vídeo, o link com a videoaula, outra videoaula, resolvendo este mesmo exercício, só que no método da substituição, beleza? Isso vai estar na descrição deste vídeo. Bom, então vamos lá, né? Sem mais delongas, sem mais papinhos, vamos começar a resolver este exercício aqui. Observem o seguinte, para mim eliminar, porque no método da adição o que eu quero é eliminar uma das incógnitas. Ou eu elimino o x ou elimino o y, tá? Então o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou somar as duas equações. Eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Fazendo essa soma, eu vou cortar y com y, ou eu vou cortar x com x. Mas para mim fazer isso, a quantidade de x que eu tenho aqui em cima tem que ser igual à quantidade de x que eu tenho aqui embaixo, com o sinal trocado. Ou a quantidade de y que eu tenho aqui em cima tem que ser igual à quantidade de y que eu tenho aqui embaixo, só que com o sinal trocado também, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Observem o seguinte. Eu acho que está mais fácil a gente cortar o x do que a gente cortar o y, tá? E você que escolhe, tá? Quem você quer cortar. Você quer cortar x, você quer cortar o y. Qualquer um dos casos, se você cortar o x ou cortar o y, vai dar na mesma. Eu vou resolver esse exercício cortando o x. Cortar o y é um pouquinho mais difícil, tá? Mas eu vou deixar de tarefa para vocês o seguinte. A gente vai resolver esse exercício aqui cortando o x. A tarefa de vocês é tentar colocar aqui na descrição desse vídeo, fazer o mesmo exercício, só que cortando o y, ao invés de cortar o x. Eu já garanto que é um pouquinho mais complicado, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho apenas x, não tenho? Eu quero transformar esse x aqui em menos 2x. Por que menos 2x, professor? Porque se eu tiver menos 2x aqui em cima, ele vai se somar, porque aqui é mais, né? Com o 2x aqui de baixo, não é? Menos 2x mais x vai dar 0 aqui embaixo. E é isso que a gente quer fazer, tudo bem? A gente quer fazer com que zere a resposta de x, tá? Como que a gente vai chegar nisso daí? Eu vou copiar a equação de novo aqui embaixo para vocês verem o que a gente vai fazer com ela. Ó. Eu tenho x menos 3y, que é igual a 1. Eu não quero fazer esse x virar menos 2x, então eu vou multiplicar ele por menos 2, tá? Por menos 2. É a multiplicação que eu vou fazer. Menos 2 multiplicado por x, quanto que dá? Vai dar menos 2x. Eu vou chegar nesse menos 2x. Então, aqui em cima, ao invés de eu escrever x, eu vou escrever menos 2x. E vocês vão fazer uma soma. Menos 2x mais o valor que está embaixo dele, que no caso é 2x. Vai dar 0. Então, seria como se eu estivesse cortando o menos 2x com o 2x aqui, certo?
Mas a gente vai passar toda essa conta, só que a gente vai resolver ela aqui embaixo. Olha só, eu multipliquei o menos 2 pelo x, deu menos 2x. Beleza, até aí tudo bem, né? Tranquilo. Só que quando você faz isso aqui numa equação de primeiro grau, porque notem vocês que isso daqui é uma equação, não é? É uma equação, x menos 3y igual a 1. É uma equação. Quando você multiplica o x pelo menos 2, você também tem que fazer a mesma coisa com 1 menos 3y e com 1. Multiplicar todo mundo pelo menos 2. Vamos lá, primeiro, menos 2 vezes menos 3y, primeira coisa, menos com menos vai dar mais. Na multiplicação, sinais iguais é mais. Então, menos com menos deu mais. 2 vezes 3y vai dar 6y, que é igual. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2, beleza? 1 não altera nada, né? 1 estava positivo aqui, lembre-se disso, não tem nenhum sinal. Mais com menos vai dar menos. E 1 vezes o 2 vai dar 2 mesmo. Então ficou a primeira equação, depois que a gente multiplica ela por menos 2, ela inteira vai ficar menos 2x mais 6y, que é igual a menos 2. Agora a gente só precisa copiar a segunda equação aqui embaixo. Fiz essa reta que ficou mais torta do que reta, mas tá bom. Olha só, a gente só copia a segunda equação aqui embaixo. 2x mais 5y, que é igual a 13. Beleza. Agora vamos lá, ó. O menos 2x de cima, ele vai somar com o 2x de baixo. E vai dar 0 aqui no final, né? Então a gente pode cortar os dois, nem precisa colocar esse 0 aqui. 6y mais 5y vai dar quanto? 11y. Menos 2 mais 13 vai dar quanto? É só a gente fazer essa continha, né? Vai dar 11. Y vai ficar isolado aqui, eu jogo 11 para o outro lado da equação. Esse 11 ele não está multiplicando pelo y, ele está multiplicando por y. Se ele está multiplicando por y, quando ele passar para o outro lado da equação, ele vai passar fazendo a operação matemática inversa da multiplicação, que no caso é a divisão. Ficou aqui 11 dividido por 11. Y é igual a 1, então. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, né, pessoal? Então, a gente já descobriu agora o resultado de y. Eu quero, então, descobrir qual o valor de x. O que eu faço? Vocês vão pegar ou a primeira ou a segunda equação e vão substituir o valor de y. Assim, vocês vão encontrar o valor de x. É bem fácil. Eu escolhi usar a primeira equação. Vamos lá, ó. X menos 3y é igual a 1. X menos 3y é igual a 1. Agora, eu vou substituir o valor de y, x menos 3. Não é y aqui? Então, eu vou substituir por 1. 3 vezes 1, que é igual a 1. 3 vezes 1 dá 3, a gente copia o resto da equação, né? Beleza. Agora eu vou deixar o x aqui desse lado da igualdade e vou passar esse menos 3 para o outro lado da igualdade. Por que eu estou fazendo isso? Tem que estar sempre lembrando. Ué, você está fazendo isso, professor? Porque você quer deixar o x isolado, você quer descobrir o valor de x, não é? Então, deixa ele isolado. Isso mesmo, eu deixo o x isolado. E o 3, que era negativo, passa para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa da subtração, que é a continha de menos. Ele passa, então, fazendo a soma. X é igual a quanto agora? X é igual a 4. E acabamos aí o nosso exercício. Belezinha? É basicamente isso. Fácil, fácil de ser resolvido. Agora, você pode também conferir para ver se deu certo. Por exemplo, eu vou pegar aqui a primeira equação. Na primeira equação, eu tinha x menos 3y, que era igual a 1. Se eu substituir o valor de x, que é 4, menos 3 vezes 1, e substituir o valor de y, que é 1 aqui, eu tenho que chegar nesse resultado, que é 1. Vamos lá, 3 vezes 1 dá 3. Eu tenho 4 menos 3, que é igual a 1. Tá certo? Lógico que tá certo, né? 4 menos 3 dá 1. 1 é igual a 1. Então, a gente resolveu este exercício. Deu certinho. Agora, dá para fazer o teste também com a segunda equação. Segunda equação, mais uma tarefinha. Vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu tenho aqui 2x mais 5y, que é igual a 13. Da mesma forma que eu conferi a primeira equação, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o valor de x aqui,
vão colocar o valor de y aqui e vão ver se os dois termos, ou seja, se os dois lados da equação vão dar o mesmo resultado, que é 13, né? Logicamente, isso vai dar 13 também nos dois lados aqui. Só que vocês têm que substituir certinho o x desse lado aqui, o x aqui e o y aqui. Fazendo as devidas continhas, vai dar 13 dos dois lados e a equação estará correta também. Belezinha? Então é isso daí, pessoal. Temos duas tarefinhas para vocês. Primeiro, vocês vão começar essa conta, o sistema de equações, só que ao invés de cortarem o x, vocês vão tentar cortar o y. Só vou dar uma dica para vocês. Diferentemente do que eu fiz aqui, vocês vão ter que multiplicar a equação de cima por algum valor e vão ter que multiplicar a equação de baixo aqui por algum outro valor para fazer com que o y ele fique igual tanto na equação de baixo quanto na equação de cima. Ele ficando igual nas duas equações, né, tanto na de baixo quanto na equação de cima, vocês vão conseguir cortar o valor de y e aí vocês vão descobrir o valor de x e vão chegar depois no valor de y fazendo os passos que nós fizemos. Só que vai ser tudo ao contrário, beleza? Eu vou deixar algumas outras videoaulas de sistemas de equações onde eu vou fazer os caminhos mais compridos, os caminhos mais complexos. Porque é sempre bom vocês estarem vendo tanto o caminho mais fácil quanto o caminho mais difícil para fazer os sistemas, tá? Tem várias formas diferentes de resolver sistemas de equações. Professor, eu entendi tudo que você falou, mas eu não gosto desse sistema de equação do primeiro grau pelo método da substituição. Pelo método da adição, que é o método que eu utilizei nesta videoaula. Não gostou? Então dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, onde vai ter um link mostrando para vocês uma outra videoaula minha também, falando sobre esta mesma equação, só que pelo método da substituição. Dá uma olhadinha lá, vê se você prefere o método da substituição. Se caso você preferir, você faz pelo método da substituição. Belezinha? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. E caso tenham gostado, deixe seu gostei neste vídeo. Deixe o seu like, porque isso ajuda na recomendação do vídeo e ajuda um pouquinho também na recomendação do canal. Caso você tenha gostado muito dessa videoaula, então divulgue ela nas suas redes sociais para que seus colegas e seus amigos também conheçam o canal Estuda Mais. Belezinha? Basicamente é isso e até a nossa próxima videoaula.